Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre alegrando, confortando, trazendo esclarecimento ao coração de cada um de nós. Hoje foi um dia assim bastante alegre, bem alegre. Alegre pela volta da nossa escola bíblica dominical. Hoje funcionou a classe dos homens, a classe das senhoras e a classe dos jovens. Estou aguardando o irmão Humberto, mas praticamente é certo, no próximo domingo, termos a classe dos homens, que está sendo realizada ali na garagem. E outro motivo também de alegria, a nossa irmã Fabiana de volta, né? Após um período, né, de Covid, ela e a família, na parte da manhã vi o irmão Vando aqui, agora a irmã Fabiana. Então isso é motivo de alegria. Motivo de alegria porque vários dos nossos irmãos passaram por esta fase. Eu sei que pelo menos um, esteve hospitalizado, mas o Senhor o trouxe de volta para o meio da sua igreja. Pelo menos um eu lembro, agora eu não sei se tem mais algum. Então, o Senhor tem feito maravilhas no meio da nossa igreja. E existem maravilhas que o Senhor tem feito no meio da nossa igreja, que é difícil de falar a toda a igreja. Mas o Senhor tem realizado milagres aqui na nossa igreja. Milagres em todos os aspectos. Milagre até a nível financeiro. Até a nível financeiro. Deus tem realizado milagres. Porque para manter uma igreja com essa estrutura que nós temos aqui, e com as pessoas que trabalham aqui com carteira assinada, aqueles prestadores de serviço também, termos conta de luz, de água para pagarmos e não ficar no vermelho em nenhum mês, está sempre em dia, irmãos, isso é um milagre financeiro. E Deus usa a cada um de nós para este milagre. Deus não joga dinheiro dos céus para realizar os seus milagres. Deus usa vocês, usa cada um de nós, para que possamos fazer com que o milagre dele ocorra no meio da sua igreja. Ali os irmãos nós temos aí como tema, aliás, vamos ler primeiro, quero ler com os irmãos, 1 Samuel 17, apenas 1 Samuel 17, versículo de número 50. 1 Samuel 17, versículo de número 50. Depois nós retornaremos para este tema. 17, 50. Pela Bíblia que eu tenho em mãos, nos diz desta forma: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmãos, 3 segredos que você tem que seu Golias não conhece. 3 segredos que você tem que o seu Golias não conhece. Quem é o seu Golias? Nesse texto aqui fala-nos a respeito de Davi e do filisteu. Mas cada um de nós temos um Golias a enfrentar. E de repente enfrentamos esse Golias todos os dias. E Golias, segundo a narrativa bíblica, não era um pequeno homem, não era um guerreiro simples, uma pessoa pequena, de baixa estatura. Ele era uma pessoa de um porte altíssimo. E também o seu Golias de repente, vem a ser enorme, vem a ser muito grande, a ponto das pessoas falarem assim: você não vai conseguir, você não tem condições de conseguir. Mas só que existem segredos. Eu quero falar aos irmãos nesta noite, pelo menos 3 segredos que você tem, que o seu Golias não conhece. Quando eu falo o seu Golias, estou falando as dificuldades que surgem diante de nós. Eu não estou falando dos seus problemas, dos nossos problemas, porque esses problemas não são nossos. Eles ocorrem, eles passam pela nossa vida.
Então, 3 segredos. Mas antes de nós entrarmos nesses 3 segredos, e aí vem o texto que nós lemos, só que é numa outra versão, isso. Assim prevaleceu Davi, ok? Assim prevaleceu Davi. O pastor Robson já fez uma prévia aqui na frente, falando a respeito de Davi, mas o que estava acontecendo? Jessé, que era o pai daqueles 8 meninos, daqueles 8 jovens ali, recebeu uma visita, a visita de Samuel. E então, só repetindo, reiterando o que o pastor Robson falou aqui, Deus mandou que Samuel fosse até aquela casa. E aí, os irmãos conhecem a narrativa, Deus olhou o coração de Davi e falou assim, é este aqui, este será o rei de Israel. Mas, só que eles estavam num período de guerra. E os 3 filhos mais velhos de Jessé acompanharam Saul para o seu exército. Os 3 filhos mais velhos. E Jessé então pediu que o seu filho Davi levasse o mantimento, levasse roupa, levasse algumas coisas para os irmãos que estavam lá. Mas só que quando Davi está chegando naquele local, em Socó que ele estava, e chegou até aquele local, ele pôde observar o que estava acontecendo. O exército de Israel estava sendo ameaçado. Ameaçado e a nível de um confronto da seguinte forma. Olha, nós vamos colocar 2 guerreiros. Um guerreiro de Israel e um guerreiro da Filistia, ou dos filisteus. Quem vencer vai comandar a nação. Quem vencer. De um lado estava Golias e de outro lado estava o exército de Israel. Agora, quem iria enfrentar esse gigante, esse Golias? Eles ficaram temerosos, assim como muitos de nós às vezes ficamos temerosos em encarar uma realidade que é colocada diante de nós. Muitos de nós temos este receio. Mas só que é impressionante quando eu falei aqui sobre 3 segredos que você tem que seu Golias não conhece, que às vezes nós nem nos conhecemos a nível terreno, a nível físico, quanto mais a nível espiritual. Por exemplo, não vale para quem trabalha na área da saúde, perônio. Nós temos a tíbia e o perônio, certo? Tíbia e perônio. Foi trocado o nome do perônio. Foi trocado. Alguém sabe qual o nome? Fíbula. Foi trocado. E muitas pessoas desconhecem. Antigamente nós chamávamos isso aqui de rótula. Foi trocado também. Para qual o nome? Começa com pá. E termina com tela. Patela. Então observe que às vezes nós nem mesmo nos conhecemos. De repente alguém chega para você e fala assim, estou com uma dor no esternocleidomastoide. Aí você vai ficar, o que é isso? O que é isso? É algo das galáxias. Esternocleidomastoide, o que é isso? Muitos de nós não sabemos. Porque às vezes nós não conhecemos o nosso próprio corpo. O esternocleidomastoide é este músculo que é responsável pela movimentação do pescoço. Então às vezes nós não conhecemos nem a nós mesmos. Não conhecemos a nós mesmos. E quanto mais as coisas espirituais. E eu quero falar aos irmãos quanto às coisas espirituais a vocês nesta noite. Na longa caminhada por 3 anos de João com o Senhor Jesus, João aprendeu com o Senhor Jesus e deixou registrado no Evangelho, no capítulo 14, versículo de número 12, que nós faríamos coisas maiores. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Que nós faríamos coisas maiores. Como fazer coisas maiores que o Senhor Jesus? É praticamente impossível aos nossos olhos. Praticamente impossível. Como que eu posso fazer coisas maiores que o Senhor Jesus? Mas eu preciso entender, eu preciso saber
que existem segredos em nós que nós mesmos desconhecemos. Existe um potencial, segundo a figura que o pastor Robson colocou ali, existe um potencial em nós que nós desconhecemos. E eu quero passar pelos irmãos pelo menos 3 destes potenciais. Pelo menos 3. O primeiro dele, deixa eu passar aqui esse material aqui, os 3 segredos de Davi, que são os teus segredos também. Primeiro segredo de Davi, ele era escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé e escolhesse ali o futuro rei de Israel. Futuro rei de Israel. Certamente, já conversamos algumas ocasiões a respeito deste assunto aqui na igreja. Certamente, Davi, ao ouvir ou ser ungido por Samuel, ele pensou assim: mas como que eu serei rei? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou tão fraco na minha casa. Como que eu posso ser rei? Mas ele não sabia que não dependia dele. Conforme foi lido aqui no capítulo 16, que o Senhor não vê conforme nós temos por hábito olharmos e analisarmos as pessoas. O Senhor Deus vê o coração. Ele olha o nosso coração. E você foi um escolhido, você é um escolhido por Deus. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador, você é um escolhido de Deus. Assim como Davi pôde fazer as proezas que ele fez, e ele chegou ali naquele momento, os irmãos conhecem a narrativa bíblica, mas vale a pena estar repetindo, e ele chega ali e fala assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel? E os próprios irmãos de Davi foram contra quando Davi chegou àquele local. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Foram contra a presença de Davi. E Davi se apresentou para poder enfrentar aquele gigante. E às vezes, irmãos, às vezes nós somos de uma boa estatura e temos assim medo ou um receio de enfrentar esses Golias que surgem diante de cada um de nós. E às vezes também somos de pequena estatura e temos medo, numa visão espiritual, temos medo de encarar estes gigantes, esses Golias que surgem diante de cada um de nós. Mais uma vez, repetindo, eu quero dizer que muitos de nós aqui temos Golias e precisamos enfrentar estes Golias que surgem diante de cada um de nós. Na família, ou de ordem pessoal, ou a nível financeiro, ou a nível profissional, nós temos esses Golias que surgem diante de nós. E como combatê-lo? Como combatê-lo? Eu preciso entender este segredo. Um dos segredos de Davi era esse, que ele era escolhido por Deus. Da mesma forma que nós somos e fomos escolhidos por Deus. Se Davi teve condições de vencer aquele gigante, você também tem condições de vencer esse gigante que surge diante de você. Nós temos condições para isto, porque nós fomos escolhidos por Deus. Aliás, o Senhor Deus, ele chama a todos. Existe até um hino que fala: Deus chama todos os povos, né, e todas as nações. Então o Senhor Deus chama a todos, mas poucos ouvem a palavra do Senhor e atendem o seu chamado. E Davi entendeu perfeitamente. Fala: não, negativo. Ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, este gigante não vai prevalecer. E essa também tem que ser a nossa colocação e a tua colocação. Este gigante não vai prevalecer sobre a minha vida, porque eu sou um escolhido do Senhor. Eu não sou uma pessoa qualquer. Quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos, quando nós oramos a Deus, o inferno treme. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, quando fechamos nossos olhos, quando dobramos nossos joelhos, quando estamos assentados orando, o inferno treme, porque nós somos escolhidos por Deus. Nós não somos pessoas quaisquer. Não somos uma pessoa qualquer que está aí pela rua.
Nós somos pessoas especiais. Pessoas especiais. Já viram aí sobre essas tropas de elite que existem dentro de algumas guarnições, dentro de algumas corporações? Tropa de elite. Nós somos essa tropa de elite. Nós somos essa tropa de elite. Nós somos aquelas pessoas que tremem terra. Quando o batalhão de choque chega batendo, tum, 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 o pessoal bate em retirada. E quando nós começamos a orar, esses Golias da nossa vida também batem em retirada. Por causa do poder da sua oração. Porque você é um escolhido do Senhor, nós somos escolhidos do Senhor. E eu preciso lembrar disto. E às vezes nos esquecemos, irmã. Às vezes nos esquecemos que nós somos escolhidos do Senhor. E surge um Golias diante de nós, e aquele Golias toma conta da situação e todo mundo recua, conforme o exército de Israel começou a recuar. E Davi se apresentou, não, negativo. E da mesma forma, ou de igual forma, precisamos fazer também. Eu vou enfrentar este Golias. Eu não sei qual Golias que está diante de você. Eu não sei qual Golias está querendo te afrontar. Eu não sei qual Golias que está querendo guerrear contigo. Mas uma coisa precisamos ter certeza, que você é um escolhido do Senhor. E não vai ser nenhum Golias, independentemente da altura, da estatura, na área espiritual, na área física não, mas vamos trabalhar na área espiritual. Não vai ser nenhum Golias que vai derrotar você, irmãos. Porque Deus está conosco. Deus está com cada um de nós. Essa batalha não é sua. Essa batalha pertence a Deus. É Ele que estará pelejando, é Ele que estará lutando por nós. Por quê? Porque nós somos filhos amados dEle. Então eu preciso entender este segredo. Esse primeiro segredo é que eu sou escolhido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Jessé, na sua ótica, na sua leitura humana, Samuel, na sua leitura humana, ele chega e fala assim, é aquele grandão ali, vai ser aquele grandão que vai ser o futuro rei de Israel. Imagine aquele homem como o rei de Israel, com aquele corpo todo sarado, todo malhado. Todo mundo vai respeitar. Todo mundo vai respeitar. Agora Deus vai e fala assim, mas negativo. Está faltando, Jessé, está faltando mais alguém aí ainda, dos seus 8 filhos? Aí Jessé fala, tem um que está no campo, tem um lá, deve estar cheio de carrapicho, deve estar... Não, chame ele. Eis que chega Davi, eis que chega você dentro do reino de Deus instalado na face da terra. Deus mandou, Deus falou, Deus te chamou, e você atendeu o chamado. Davi atendeu o chamado. Davi veio. E então começa toda essa narrativa que eu estou falando para os irmãos, que ele era escolhido. 3 segredos que Golias não sabia que existia em Davi. E esses 3 segredos que eu estou passando para vocês, para os irmãos, que existem em vocês, que existem em nós, que esses Golias malignos do inferno não vai conseguir nada contra nós. Não vai conseguir nada contra nós. Não vai conseguir nada contra você. Mas eu preciso me posicionar. E entender que eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou. Eis-me aqui. Às vezes o nosso ministério louva com este cântico aqui. E aí, capítulo 16, versículo 12, nos diz desta forma: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Pois este é ele. Não importa qual seja a tua situação, não importa qual seja o teu grau de instrução, mas a partir do momento que eu abro o meu coração para o Senhor, Deus fala assim: é ele. Dos filhos de Jessé, mais uma vez, dos filhos de Jessé, poderia ser o mais velho, porque conhecia tudo, vamos colocar assim, a nível de guerra, a nível de luta, sabia tudo.
Mas Deus olhou dos altos céus e falou com Samuel: não, nesse não. E às vezes acontece isso também dentro da igreja. Deus não está olhando aqui quem é o mais detentor do saber aqui dentro, porque Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. E o Senhor sondava o coração de Davi. Então, por isso que nesse primeiro segredo de Davi, que Golias não sabia, é que ele era um escolhido por Deus. Eu já falei a respeito, já falei aos irmãos sobre este assunto aqui, sobre a igreja visível e a igreja invisível. Existem pessoas que estão dentro da igreja visível, pessoas que não estão salvas, pessoas que não são salvas na igreja visível. E às vezes estão na igreja há 10, a 15, a 20, a 25, a 30 anos. Lembra quando o Senhor Jesus falou o seguinte, que quando algumas pessoas falaram assim: olha, mas em seu nome eu expulsei demônios, mas em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Porque o Senhor sonda o coração, irmãos. Deus sabe o porquê eu estou fazendo as coisas. Deus sabe perfeitamente o porquê eu estou fazendo, trabalhando dentro do reino dele. Porque ele conhece o teu coração. Eu estou dentro do reino de Deus, fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque eu quero mostrar quem eu sou, o meu potencial, ou mostrar ao Senhor Deus a dimensão do meu coração. O que eu posso contribuir dentro do reino dele? É isso que o Senhor Deus espera, é isso que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Então, o primeiro segredo que Golias não conhecia em Davi, era que Davi era escolhido por Deus, foi escolhido pelo Senhor. Muito bem. O segundo segredo que Golias não sabia a respeito de Davi é que ele tinha experiências com Deus. Davi tinha experiências com Deus. Davi chega perto de Saul e fala assim: olha só, certa ocasião, eu estava tomando conta do rebanho lá do meu pai, e apareceu um leão, apareceu um urso, agarrei o leão, peguei o urso, menino ainda, e matei ambos, matei o leão e matei o urso. Mas porque a força não estava em Davi, a força estava em Deus. E Deus estava usando Davi para poder matar aqueles animais. Então ele tinha experiências com Deus. Para que eu possa e venha derrotar o Golias que se levanta contra mim, contra a minha família, contra os meus negócios, eu preciso ter experiências com Deus. Se eu não tiver experiências com Deus, de nada adianta, irmãos. De nada adianta. Já conversaram com alguém que fala assim: não, eu sou um visitante, eu gosto de ir na casa do Senhor, eu gosto de ir na igreja, Você é membro de alguma igreja? Não, mas eu frequento sempre. Esse frequento sempre não quer dizer que a pessoa tem experiências com o Senhor. Eu vou um pouco mais adiante: estar assentado num banco de igreja não quer dizer que você tenha experiência com o Senhor. Estar assentado num banco de igreja não quer dizer que você tenha experiência com o Senhor. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Eu preciso entender qual é a minha função dentro do reino de Deus instalado na face da terra. Eu preciso entender qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Eu preciso entender. E Davi, ele tinha experiências com Deus, e ele narra isso, ele fala isso com Saul. Eu tenho experiências com Deus. Da mesma forma, nós precisamos entender e colocar para os Golias que se levantam contra nós, que nós temos experiências com Deus. Se você não tem experiência com Deus, vamos buscar essa experiência. Irmãos, hoje em dia, a coisa mais fácil que tem, eu posso falar porque eu tenho várias Bíblias lá embaixo e em casa também, Bíblias com Bíblias de ensino, Bíblias no rodapé cheia de ensino. A coisa mais fácil que tem é chegar aqui, olhar no rodapé e ver os ensinos e passar para os irmãos, demonstrar conhecimento. Mas é experiência com Deus, ter um contato com Deus direto. Isso que é o mais importante. É com isso que Golias não estava esperando.
Golias não contava com aquilo. Ah, que nada, vem esse moleque para cá, esse moleque aí, que? Eu vou dar só uma abraçada nesse moleque, esse moleque vai parar longe. E Davi se recusou a colocar a couraça, se recusou a colocar o capacete, se recusou a colocar a espada. Ele se recusou, não quis colocar. Porque devido à experiência que ele tinha com Deus. Qual a experiência que nós temos com Deus? Qual a experiência que você tem tido com Deus? Tem tirado tempo para orar? Tirar tempo para orar, para estar a sós com Deus? Tirar tempo para estar a sós com Deus orando? O povo de Deus, não estou falando a nível da nossa igreja, não, estou falando, o povo de Deus tem tirado um tempo para leitura da palavra, para ver o que o Senhor está querendo me revelar através da sua leitura, não o comentarista da Bíblia, não o comentarista. Porque às vezes nós somos surpreendidos pelo comentário aqui. Eu leio aqui embaixo, o comentarista ele diz isso assim. Então, esse comentarista aqui, ele está falando isso. Mas quando eu falo em experiência, é nós pegarmos da palavra do Senhor e ver a palavra revelada. O Senhor falar a cada um de nós através da palavra dele. Não através de algum escritor, não através de algum autor, não através de algum comentarista. Mas a experiência, quando você lê a palavra, pega um versículo, opa! Deus está falando ao meu coração através deste versículo. Deus está falando ao meu coração. Não, de acordo com o escritor tal, de acordo com fulano de tal, de acordo com ciclano, de acordo com Beltrano, porque as pesquisas mostram. Eu estive falando hoje pela manhã sobre o Werner Keller, os irmãos ouviram, sobre o pastor Ribeiro também, que escreveu Andando de Tanque Vazio. Então, eu pego a palavra desses homens e falo, não, porque esta palavra aqui, eu consigo a experiência. Você consegue uma cultura, se aculturar. Mas não a nível de uma experiência com Deus. Todo versículo na Bíblia tem uma aplicação, tem uma aplicação e tem também um entendimento dela. Eu preciso pegar um versículo e ver o que esse versículo está querendo dizer a mim. Qual a aplicação desse versículo na minha vida? Qual é a aplicação desse versículo na minha vida? Eu adquiro experiência assim, é desta forma. É desta forma. A palavra revelada a mim. A palavra, o que Deus está querendo falar ao meu coração? O que Deus está me dizendo através deste versículo? Cláudio, você tem que melhorar nesta área. Você tem que melhorar nesta outra área. É justamente isso que Deus quer, para que possamos ter experiências com Ele. E Davi demonstrou experiências com o Senhor. E por isso que ele conseguiu, irmãos. Por isso que ele conseguiu. Agora, eu tenho uma estante cheia de livros. Livros teológicos. Pode ser livro de autoajuda também. Cheia de livros. Tenho uma dúvida, vou lá, o que essa palavra aqui diz no seu original no grego? Essa palavra no original no grego, se é sabedoria, é Sofia. Então eu vou pegar essa palavra aqui, e se é no hebraico é Shashina. Então eu vou pegar essa palavra aqui, olha, eu vou chegar lá na igreja e vou arrebentar. Porque eu peguei essa palavra, mas quando você vem aqui dentro, conforme falamos na parte da manhã, a respeito de 2 Timóteo, capítulo 3, eu tenho que pegar essa palavra e trazer para dentro de mim. O que Deus está falando para mim? Cláudio, você precisa se acertar. Cláudio, você precisa ajustar a sua vida. Cláudio, o simples fato de você estar na igreja todos os domingos não quer dizer que você tem plena comunhão ou experiência comigo. Eu preciso buscar o Senhor cada vez mais com uma intensidade muito grande. E o versículo nos diz assim, Davi respondeu, este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vindo o leão e um urso, levava um cordeiro. Aí versículo 35, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Até matá-lo. Experiência com Deus.
Não, porque eu tenho experiência com Deus. Todos nós vamos falar isso, irmãos. Todo cristão vai falar que tem experiência com Deus. Todos. Não, porque, aliás, até algumas pessoas pensam que tempo de igreja conta-se para aposentadoria espiritual. Tempo de igreja conta-se para aposentadoria espiritual. Não importa o tempo de igreja que você tenha. O importante é o tempo que você tem de experiência com Deus. Com Deus. Por que eu estou fazendo isso? Por que Deus é capaz de me ajudar contra este Golias? Porque eu tenho experiências com Deus. Eu tenho experiências com Deus. Deus já me provou, Deus já me mostrou. Agora eu estou repassando para Saul. Estou repassando para Saul a experiência que eu tenho com Deus. O que me fez? O que eu fui capaz de fazer por causa dessa experiência? O que eu fui capaz de fazer por causa dessa experiência? Então ele estava narrando ali para Saul. Eu só consegui matar o leão, só consegui matar o urso porque eu tenho experiência com Deus. Pegar um jovem forte, igual o Jonatas, assim, bem forte, e encarar um leão e encarar um urso. Imagina, irmão, vai encarar um urso, encarar um leão. E o urso, enquanto ele está longe, ele vem de quatro, mas para te encarar ele fica em pé. Ele vem em pé, fica em duas patas apenas. Duas patas, ele parte para cima de você. O leão, ele parte para cima de você sem querer saber se você está com um revólver, com uma espada, ou com um pedaço de pau, ele parte para cima de você. E Davi, nessa situação, o que ele utilizava ali? Ele utilizava a experiência que ele tinha com Deus, e a Bíblia não diz que ele batia no leão e no urso com um cajado. A Bíblia não fala sobre isto. Ele falava que ele agarrava, que ele pegava o leão e pegava o urso. Mas por quê? Por causa da experiência, irmãos. Então o primeiro segredo que Golias não sabia, que o seu Golias não sabe, que você é um escolhido de Deus. Esta é a primeira situação que o seu Golias não sabe. A segunda situação que o seu Golias não sabe é que você tem experiência com Deus. E se eu não tenho experiência com Deus, eu preciso buscar essa experiência a cada dia. Esse negócio de andar sozinho, eu não preciso de ninguém, isso não existe, irmãos. O Senhor Jesus mostrou isso claramente, que andar sozinho não. Sozinho não. Ele mandou em 70, poderia mandar assim, ó, você vai para lá, cada um vai para um lugar, mas ele mandava de 2 em 2. De 2 em 2. Quando ele tinha que orar, quando ele tinha que se recolher para falar com o Pai, ele pegava 3 dos seus ali, vamos chamar da sua executiva, e saía com eles, mas sozinho. Jesus não ia sozinho. Jesus não ia sozinho. E às vezes eu creio que não, eu sozinho, eu sei, eu dou conta do recado, eu sou o maioral, eu faço e aconteço. Mas Davi, ele demonstrou, assim como nós precisamos demonstrar, que nós temos experiências com Deus. É joelho no chão. É falar igual alguns irmãos falam também, é rosto no pó. É rosto no pó. Que isso, pastor, nós somos batistas, só está falando de rosto no pó, e você colocar teu rosto na terra. Qual o problema de você ajoelhar e colocar o rosto no chão para orar? Não é melhor você fazer isso do que não fazer nada, do que não orar. Do que não orar, passar o dia inteiro sem orar, contando, sem orar. Ó, com uma palavra assim meio estranha, sem orar, né? Passar o dia inteiro não orando. Conto piada, vou para o zap, falo o que eu fiz, falo o que eu... Não tenho tempo para orar. Mesmo no setor de trabalho. Eu vi uma gravura um dia desse, de um militar ajoelhado orando, e o cachorro com as 2 patas aqui na perna daquele militar, enquanto aquele militar estava orando. Se é uma montagem, eu não sei. Mas eu sei que ali estava mostrando que aquele militar fardado, ele estava orando, e o cachorro estava com as 2 patas na coxa daquele militar. Eu preciso tirar um tempo, mesmo no meu setor de trabalho, eu preciso tirar um tempo para orar, para buscar mais o Senhor. Aí os Golias surgem em nossas vidas. Os Golias surgem. Não, mas porque a Bíblia diz,
porque pode acontecer, porque a palavra nos garante, porque os filhos podem ser de uma outra forma, enquanto eu sou de outra, mas não buscou a Deus, não buscou experiência com o Senhor, irmãos. E a vida vai passando, o tempo vai passando. E muitos vão envelhecendo sem ter experiência com o Senhor e não conseguindo vencer esses Golias. Essas dificuldades que surgem diante de cada um de nós. Eu tenho que buscar essa experiência. Eu tenho que buscar essa intimidade com Deus. Então, neste versículo que nós acabamos de ler, nos fala a respeito disso. Davi falando, ó, eu fiz, porque Deus estava comigo. E nós também podemos falar perfeitamente para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus e ver algo acontecer, algo grandioso acontecer em nossas vidas. Você poder falar assim, ó, eu só consegui porque eu tenho muito conhecimento. Eu só consegui porque eu tenho tanto tempo de igreja. A pessoa vai olhar e vai dizer, realmente precisa ter tempo de igreja para poder conseguir alguma coisa, para poder vencer esses Golias. Mas as pessoas precisam entender que nós vencemos os Golias que se levantam contra cada um de nós por causa da nossa experiência com Deus. Agora, a experiência que você vai ter com Deus, eu não sei. Eu não sei qual tipo de experiência que você vai ter com Deus. Eu não sei qual tipo de intimidade, até que nível vai essa tua intimidade com Deus. Eu não sei. Mas isso é entre você e Deus e o Golias que está na sua frente. O Golias que está na sua frente, que esse Golias tem que ser derrotado. Lá ele foi derrotado, e aqui ele tem que ser derrotado em nome de Jesus, porque você é um escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Você não é apenas mais um na multidão. Você não é apenas mais um na multidão. Você foi escolhido por Deus. Deus te deu a oportunidade e você falou, opa, eu aceito, eu quero. Então Deus falou assim, vem para cá. Quando eu falo escolhido é assim. Não estou falando sobre predestinação, não. Eu estou falando que você entendeu e falou, opa, eu aceito. Aí você é um escolhido. E aí você demonstra essa intimidade, quando o tempo vai passando, você vai mostrando essa experiência com Deus. Eu tenho experiência com o Senhor. Vai ter uma escola bíblica dominical, eu estou aí, quero aprender. Vai ter um culto na igreja, eu estou aí. Eu quero cultuar a Deus, quero agradecer a Deus. Vai ter o trabalho, o culto realizado pelas Déboras amanhã. Não vou não, porque é terça-feira de carnaval. Pode ter, o trânsito pode estar enorme na rua. Pleno Belfort Roxo. Sem essa bagunça. Eu vou ficar em casa. Eu não estou dizendo que pelo fato de você estar aqui amanhã no culto das Déboras, que vai demonstrar que você tem experiência com Deus. Mas isso soma um ponto na sua experiência com Deus. É uma demonstração que você tem uma preocupação com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta. Vem para pedir pelo seu filho, pela sua filha, pela sua neta, pelo seu neto. Então Deus sonda os corações. E de repente você não... Os filhos são maravilhosos, os filhos não causam nenhum tipo de aborrecimento, mas mesmo assim você vem por causa de um filho de uma irmã, um filho de uma vizinha, ou por um sobrinho. Aí você vem mesmo assim. Porque Deus sabe o porquê você está aqui. Assim como Ele sabe o porquê que você está aqui nesta noite. Por que eu vou na igreja hoje à noite? Porque vou para cultuar a Deus ou vou para mostrar que eu estou lá? Deus conhece tudo, irmãos. Perdoa a expressão chula, a expressão baixa. Deus não é bobo. Permita essa expressão. Ele conhece, Ele sabe perfeitamente quem somos nós. O que eu estou fazendo aqui nesta noite? A experiência que eu tenho com Deus. A experiência que Davi tinha com o Senhor Deus. Não foi uma coisa assim, Deus olhou e falou assim, não tem ninguém? Fazer o seguinte, olha só, vou dar uma oportunidade para aquele garoto que está lá no campo. Não, eu creio que Davi, enquanto estava apacentando o rebanho do pai dele, Davi estava clamando a Iavé, Javé, Elohim, El Shaddai, estava ali, conversando com Deus todo o tempo, num contato direto com o Senhor Deus, um contato direto com Deus, conversando com Deus. Se assim não fora,
Samuel, Deus não iria falar para Samuel, é este. Se não fosse assim, Deus não ia falar isso. É este. Eu creio que Samuel na hora ficou assim, ó. Mas quase que ele pergunta para Deus, o senhor tem razão? Quase que ele pergunta para Deus, o senhor tem razão? Que é esse moleque aí que vai ser o rei de Israel? Não está na narrativa bíblica, mas dando asa à nossa imaginação. Eu acho que quase que ele pergunta, Senhor, você tem razão? Tem certeza que é esse aqui? Tem certeza que é este? E às vezes as pessoas olham para nós e não nos dá assim tanto valor. Mas somente Deus sabe qual a dimensão, qual o tamanho do teu coração para com Ele. Somente Deus sabe. Somente Deus sabe a experiência, as lágrimas derramadas. Quantas lágrimas você já derramou? Ou pelo teu casamento, ou pelos seus filhos, pelos teus negócios, pela sua vida profissional ou estudantil. Quantas lágrimas você já derramou? Somente a fronha do seu travesseiro sabe a quantidade das lágrimas que você já derramou pelas madrugadas. Somente lá naquele banheiro que você se trancou para poder chorar pelo que está acontecendo na sua vida, pelo Golias que se levantou, e você se sente incapacitado de enfrentar este Golias. Senhor, me dá força. Esse é o clamor que fazemos naquele momento de angústia. Senhor, me dá força. Senhor, me dê forças para enfrentar esse Golias. Me dê forças. Mas por que eu não busco essa força? Esses atletas de Olimpíadas, eles não treinam de uma semana para outra para competir, irmãos. Eles não treinam de um semestre para o outro para poder competir. Eles vêm se preparando, anos e mais anos. E às vezes de uma hora para outra, não, agora, fazer igual o Clark Kent, né? Superman, eu tiro aquele terno, vou para trás de uma parede, tiro aquele terno, pronto, já sou Superman. De uma hora para a outra. Essa experiência com Deus não é de uma hora para outra, mas ela pode iniciar hoje. Pode ter início hoje. Pode continuar a partir de hoje. Tem uma continuidade a partir de hoje. Essa experiência com Deus. E se eu não tenho nenhuma experiência com Deus, irmãos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Saul não tinha experiências com Deus, ele foi chamado, mas não tinha experiências com Deus. Os irmãos de Davi estavam ali, mas não tinham experiências com Deus. Não tinha experiências com Deus. E de repente você vê aquele irmão sentado no banco, lá num cantinho, aquele irmão quietinho lá. Aquele irmão, fazer o quê? Aquele irmão, deixa o irmão sentadinho lá naquele canto. E de repente aquele irmão tem uma intimidade, uma experiência tão grande com Deus, que quando ele ora, sem que você saiba, e ele está orando por você, pela sua família, sem que você saiba, sem que ele chegue aqui na frente, olha, eu orei por você, hein? Eu orei pela irmã, hein? Sem que você saiba, a oração daquele irmão está chegando aos céus e Deus realizando um milagre, porque Deus usou alguém. Deus usou aquele irmão, Deus usou aquela irmã que tem experiência com ele. É isso que acontece dentro da igreja do Senhor Jesus. Davi respondeu: teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vindo um leão ou um urso o levava um cordeiro. Aí no versículo 35, eu saía atrás dele, batia nele e o livrava do cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. É justamente isso que nós precisamos fazer quando esses Golias se levantam contra cada um de nós. É bater até matar, até acabar com esse Golias do inferno. É bater mesmo, acabar com esses Golias. Porque mais uma vez, grande parte, nem todos, nós temos Golias diante de nós. E esses Golias precisam ser derrotados. Mas só que existem esses segredos que esses Golias que se levantam contra nós, eles não conhecem, eles não sabem. Só Deus sabe e você. A terceira situação, terceira experiência,
Terceira situação que Davi tinha com o Senhor Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Pastor, peraí. Naquele tempo, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, mas no Antigo Testamento Deus já usava do Espírito Santo. Na criação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Então Deus usava o Espírito Santo lá no Antigo Testamento. E aí nós começamos a observar aqui que no capítulo 16, versículo de número 13, nos fala que Davi, ele era cheio do Espírito. O que é estar cheio? Ser cheio do Espírito Santo. É eu reconhecer que o Espírito Santo habita em mim. E só repetindo aqui, ele não é o inquilino, ele é o senhor, é o dono desta casa. É o dono desta casa. E eu preciso entender e atender às orientações dele. Ele era cheio do Espírito Santo. Como que é ser cheio do Espírito Santo? Antes de ler a Bíblia, e lá no comentário, lá daquele comentarista lá, eu orar primeiro: Senhor, me dê discernimento sobre a tua palavra, me revele nesta noite, pela tua palavra, ó Senhor Deus, o que tu queres de mim. Faça-me entender, ó Senhor Deus, a tua palavra. Isso é você buscar o Espírito Santo e querer ser cheio do Espírito Santo. Vou ler um texto aqui. Não, esse texto aqui eu já conheço. Eu vou mudar para outro porque é muito conhecido. Esse texto aqui, como se fosse um livro comum, como se fosse um livro qualquer, irmãos. Estar cheio do Espírito Santo é pedir a orientação do Senhor. O Senhor fala assim: olha só, não abandone a sua congregação, como muitos fizeram. Não abandonar a congregação. Isso aqui para mim não tem serventia alguma. Deixa eu pegar aqui um outro versículo. Opa, peraí. Deixa eu aprofundar e ver aqui direitinho quando o Senhor fala que é para não abandonar a congregação. Deixa eu ver direitinho. De repente ele está falando para mim. De repente eu posso estar presente de forma corpórea, mas estar ausente a nível espiritual. A nível espiritual. O que eu vou fazer na igreja hoje? Qual a minha intenção de estar na igreja nesta noite? Eu quero louvar o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, por tudo quanto Ele fará na minha vida. De repente o teu Golias ainda nem foi derrotado, mas você veio com uma certeza, com uma convicção, que você é um escolhido, que Deus o conhece, que você tem experiência, que você é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo aqui não é ficar dando pulinho aqui na frente não, irmão. É mostrar, por quê? Porque Senhor... Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Não é isso. É falar mais alto, falar rápido para vocês poderem entender. Ser cheio do Espírito Santo não é isso, não é isso, não é isso. É dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar na minha vida. É dar espaço e reconhecer que eu tenho que ser submisso a Ele. Submisso a Ele. Eu não estou sobre Ele. Eu não sou superior a Ele. Então Davi, ele era cheio do Espírito Santo. Se eu quero derrotar o Golias que se levanta contra mim, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Mas estar cheio de Espírito Santo, pastor, pelo que eu entendo, não é pelo que você entende, tem que ser pelo que a Bíblia diz. Pelo que a Bíblia diz, não é pelo que você entende. Tem que ser pelo que a Bíblia diz. Não é pelo que o comentarista ele conta aqui, ser cheio de Espírito Santo. É pelo que a Bíblia fala. Pelo que a Bíblia fala. Então Davi conseguiu vencer o seu Golias. O Golias que se levantou contra ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que, mais uma vez, a cada dia, esses Golias se levantam contra nós, irmãos. Cada dia esses Golias se levantam contra nós. Olha, na qualidade de pastor, já tive tantos Golias que se levantaram contra mim. Quantos Golias? Não foi apenas um Golias. Vários Golias. E às vezes Golias de dentro da própria igreja. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
E ele sabe quem é dele, quem pertence a ele, quem o busca verdadeiramente. No versículo de número 13, capítulo de número 16, que nós colocar para vocês aqui na tela, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel esteve ali naquela casa para poder ungir Davi. Não vamos entrar em questão doutrinária, não quero entrar nessa questão doutrinária, a dívida de azeite, porque tem pessoas que saem jogando azeite por tudo quanto é lugar da tua casa, saem lambuzando tudo, e depois você tem o trabalho de tirar aquilo, não vai ficar manchado por causa da poeira. Não quero entrar nesse mérito, mas a visão da unção com azeite era algo assim muito especial, muito especial, muito especial. Não, eu sou um servo do Senhor, eu trouxe aqui o azeite no meu bolso, eu vou jogar aqui na sua casa, que esses demônios vão tudo embora. Irmãos, palavra. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi. Naquele momento, naquela época, era normal ungir as pessoas assim. Naquela época era normal. O que eu quero passar mais uma vez para os irmãos nesta noite? Alguns de nós temos Golias. Golias lá no setor de trabalho. Golias dentro de casa. Golias, que retornamos às aulas agora. Golias dentro da escola. Golias dentro da igreja. Mas esses Golias não sabem desses 3 segredos que você tem, que você possui. Ele não sabe, ele desconhece. Esses 3 segredos que você tem, que nós temos, que você é escolhido por Deus, que você tem experiência com Deus e que você é cheio do Espírito Santo. Esse Golias não sabe. Esse Golias não sabe. Só Deus e você que sabe. Só Deus. Nem quem está à frente, no meu caso aqui, eu não posso dizer que você é cheio do Espírito Santo. Eu não tenho condição de falar que você tem uma experiência enorme com Deus. É uma questão, é você e Deus. Eu não tenho como falar. Não tenho como falar. Eu sou cheio do Espírito Santo. Aqui, a Bíblia. Está toda marcada aqui do suor do meu sovaco, desculpe, da minha axila. Está toda molhada aqui por causa do suor da minha axila. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Existem Golias. E nós temos condições. Eu gostaria que você entendesse isso, que você tem condições de vencer este Golias. Você tem condições. Não tem que recuar. Existem momentos que precisamos recuar, existe momento. A Bíblia nos fala a respeito disto. Mas eu preciso entender que eu sou um escolhido do Senhor, que eu tenho experiência com o Senhor e que eu sou cheio do Espírito Santo. Então esse Golias tem que, desculpe o termo aqui, ele tem que meter o pé, porque aqui ele não vai se criar. Aqui ele não vai se criar. Aqui ele não vai crescer. Porque eu vou enfrentar. E ele vai ser envergonhado. Você não será envergonhado, mas esse Golias vai ser envergonhado. E eu espero que nesse tempo que nós tivemos aqui reunidos, você possa ter entendido o quão importante você é para Deus. O tamanho, o seu tamanho diante de Deus. A sua estatura diante de Deus. Quem eu sou diante de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite com este entendimento. O Senhor me escolheu. Eu tenho experiência com o Senhor. E existe um Espírito Santo que habita dentro de mim. Não, isso eu sei porque eu aceitei a Jesus, então a palavra diz que
A partir do momento que eu aceito Jesus, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, então Ele habita dentro de mim. Isso é você literalmente falando, mas espiritualmente falando, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, vamos sair daqui nesta noite com uma convicção. Pode se levantar o Golias que for diante de você, mas você ter essa certeza dessas 3 situações aqui. Eu vou te vencer. Você não vai sair vencedor. Eu vou vencer. Você está pensando que vai me derrotar, mas não vai me derrotar não. Porque eu não vou me curvar diante de você. Eu vou vencer você em nome e por amor de Jesus. Eu vou vencer você. Não sei qual o seu Golias, o tamanho do seu Golias. Não sei de onde vem esse seu Golias. Não sei de onde vem esse seu Golias. Mas você tem condições de vencer este Golias. Em nome e por amor de Jesus. Vamos orar? Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome e por amor do teu Filho, Jesus Cristo, nós queremos te suplicar, ó Senhor Deus, nesta noite, ó Senhor Deus, que tomemos posse, ó Senhor Deus, da tua palavra em nossas vidas, ó Senhor Deus. Senhor, que eu possa entender, que eu venha entender, faça-me entender, ó Senhor Deus, que eu fui escolhido por ti, ó Senhor Deus. Fui escolhido por ti. Entendi o teu chamado e me apresentei, ó Senhor Deus. Senhor, eu tenho uma convicção também nesta noite, ó Pai, dessa experiência contigo. Se eu não tenho essa experiência, me ajude, Senhor, a ter essa experiência contigo. Eu não quero apenas constar, ter um nome ali no hall de membros da igreja, ó Senhor Deus. Eu não quero apenas ter um nome ali, nome dos fundadores desta igreja, ó Senhor Deus. Eu não quero isso, Senhor Deus. Eu quero ter comunhão contigo, ó Senhor. Eu quero ser reconhecido por ti, não pelos homens, ó Senhor Deus. Eu também quero, ó Senhor, eu te peço em nome e por amor de Jesus, que eu seja cheio do teu Espírito Santo, ó Senhor. Que as pessoas ao conversar comigo, ó Senhor Deus, elas possam sentir algo diferente, ouvir algo diferente, receber uma palavra diferente, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus. E eu te peço mais uma vez, em nome e por amor de Cristo Jesus, livre-nos destes Golias que surgem diariamente diante de cada um de nós, ó Senhor Deus. De uma forma ou de outra, esse Golias vai cair, ó Senhor Deus. De uma forma ou de outra, esse Golias tem que cair. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós, e lhes dê a paz. Vão em paz em nome e por amor de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.